107, questão de biologia, vai dizer o seguinte: o coquetel de inibidores impediu o quê? A fertilização in vitro, espermatozoides, na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados dos gametas, são adicionados aos gametas femininos, retirados de uma mulher. Após período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado, e posteriormente verificou que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar dos nutrientes constituintes do meio de cultura. Essa aqui é sacanagem. Essa aqui é sacanagem. Quando eu vi que essa aqui, eu falei assim, meu amigo, posso elevar o nível? Né? Posso elevar o nível? O cara vai falar assim, com gabarito é fácil. Sim, o gabarito é fácil, saber aí, ó, letra D. Agora explica. Explica o que é corona radiata e zona pelúcida. Filho. Vamos lá? Vamos elevar o nível? Vamos entender, então? Vou ter que puxar o meu rascunho. Essa aqui já dá um susto, né? Vamos mais uma vez? O espermatozoide, ele tem a seguinte estrutura. Imagine que aqui seja a sua cabeça, aqui seja o corpo do espermatozoide, e aqui nós temos a cauda do espermatozoide, tá? No gabarito do INEP não tem isso aqui, tá? No gabarito do INEP não tem isso aqui. Na cabeça do espermatozoide é a região que nós chamamos de acrossoma. Beleza. E aqui, Renato, aqui nós chamamos de nucleossoma. Nucleossoma, porque nós temos o núcleo aqui, né? Aqui está o material genético do espermatozoide, tá? Então vai pegando aí o nível. Renato, o que mais que eu tenho que saber aqui, tá? Olha só. Nós temos aqui o corpo basal do espermatozoide. Inclusive, aqui tem mitocôndria, tá? Tem que ter mitocôndria aqui, tá? Tem que ter mitocôndria para produzir energia. Produzir energia. Beleza? Aqui, nós temos os famosos cílios e flagelos para a movimentação. Para começar elevando o nível, os cílios e flagelos está relacionado a qual estrutura do citoesqueleto? Você tem que saber. Quando a gente fala de citoesqueleto, nós temos microfilamentos, filamentos intermediários e centríolos. Centríolos, tá? Lembre que os centríolos aí, né? Os centríolos também estão relacionados aí aos cílios e flagelos, tá? Bom, dentro do primeiro fundamento, nós temos aqui esse acrossoma. Aqui, nós temos lá o famoso óvulo feminino. Nós temos lá, então, claro, o seu núcleo, tá? Nós temos ali o núcleo feminino, tá? Dentro disso, lembra da embriologia que nós temos lá na formação da meiose, né? Do ovócito feminino, a mulher sob a ovulação, o mesmo óvulo que ela tem, vai acontecendo o processo de meiose. Nós formamos lá um ovócito secundário, né? Lembra lá que nós formamos lá um ovócito, na verdade, um ovócito primário, né? Ele fica em stand-by. E um segundo, ele fica pequenininho. Você lembra que ele diminui? Você lembra que ele diminui? Ou seja, enquanto um fica grande, o outro fica pequeno, tá? Sofre atrofia, beleza? Sofre uma atrofia. A mulher vai liberando os óvulos, um fica em stand-by, esse ovócito dela, tá? Ele só vai virar lá o ovócito 2 quando ocorrer o processo de fecundação. Quando liberar lá o espermatozoide, aí ele vai virar o ovócito 2, vai virar óvulo, tá? Então a mulher, o que acontece? Todos os óvulos que ela libera durante a vida dela, tá? Então ela liberou lá uma vez e os óvulos dela vai acabando, vai diminuindo a contagem de óvulos, tá? Ao longo da vida. Quando ela chega nos 30 e poucos, 40 e poucos, está diminuindo a quantidade de óvulos dela. Ela não vai criando novos óvulos ao longo da vida, beleza? Bom, para entrar aqui dentro, né, você tem que lembrar que existe uma série de zonas que vai sendo passada aqui, tá? O que vai acontecer dentro das zonas que a gente vai ter? Nós temos uma zona aqui, tá? Que vai ser chamada aqui do quê? De zona pelúcida, tá? Zona pelúcida, ok? E nós temos aqui ainda, olha só, pessoal, quando a gente for colocar aqui, nós temos uma outra aqui, né, que é cheia de bolinhas assim, que é chamada aqui de corona radiata. Corona radiata. Bom, essa corona radiata, ela já dificulta o espermatozoide aqui de entrar. Porque quando ele vem nadando aqui, são vários que chegam ao mesmo tempo. Então, por isso que aquele mito de, quem chega primeiro fecunda, não é bem assim, né? Por quê? Porque depende do espermatozoide conseguir passar pela corona radiata e pela zona pelúcida, tá? O que acontece? Ele vai tentando passar pela corona radiata. Quando ele passa pela corona radiata, ele precisa passar pela zona pelúcida.
E para passar pela zona pelúcida, ele precisa desfazer ela. E para desfazer ela, ele precisa liberar uma enzima. Como é que é o nome dessa enzima? A enzima que é liberada pelo acrossomo, chamada de hialuronidase. Hialuronidase. Renato, tipo ácido hialurônico, tipo isso. Tipo ácido hialurônico. Esse ácido, ele vai ser responsável por desfazer e fazer com que o espermatozoide libere o seu núcleo aqui dentro. E aí o espermatozoide vai conseguir liberar apenas o seu núcleo aqui dentro. Nesse momento, eu tenho o núcleo feminino e o núcleo masculino coabitando dentro de uma célula, mas ainda não fusionados. Sabiam disso? Eles ainda não estão fusionados ainda dentro desse primeiro momento. Daqui a pouco eles vão se fusionar, tá? Aí eles vão se fusionar e aí vai formar o zigoto. Beleza? Então o que acontece? Esse acrossoma aqui é a cabeça do espermatozoide que produz um ácido chamado hialuronidase para poder desfazer a corona radiata e ele poder liberar. Então ele vai deixar de existir, vai romper aqui essa cápsula, ele vai liberar o ácido, liberando esse ácido, ele desfaz aqui e ele consegue liberar somente essa cabeça dele aqui dentro, tá? O corpo não entra, tá? O corpo não entra. Questão mais difícil. Agora, o que pode cair na prova do Enem? E eu quero meus alunos bons no Memorize acertando. Quem é responsável pela produção do acrossoma? Quem é responsável por produzir? Por favor, Feira 2025, cobra isso. Cobra isso. Pra galera entrar em choque. Quem produz o acrossoma? Qual organela celular produz o acrossoma? Complexo de Golgi. Extremamente específico, tá? Extremamente específico. O complexo de Golgi empacota, libera vesículas, mas a sua ação mais sinistra é produzir esse acrossoma. Na aula de citologia, complexo de Golgi, eu coloco lá, produção do acrossoma. E, cara, se cair no Enem, é isso, tá? É alto nível? É, mas é dado em aula, entendeu? É dado em aula de alto nível de biologia, tem que saber. Então, olha só, o coquetel de inibidores impediu a formação do pronúcleo feminino? Não, porque esse aqui é o pronúcleo, olha só, dentro do primeiro momento, quando a gente vai pensar aqui, tá? Na ideia, tá? Quando a gente faz o coquetel, ele tá impedindo, tá? Olha só, ele tá impedindo a passagem do espermatozoide pela corona radiata, tá? A formação do pronúcleo masculino. Pensa que o pronúcleo masculino é o que eu tenho como núcleo, tá? Ou seja, ele tá impedindo a penetração aqui, né? Na zona pelúcida. Ele tá impedindo o espermatozoide de entrar e liberar o núcleo dele. Mas não a formação, tá? O pronúcleo, ele vai sendo formado. Ele não vai sendo impedido. Beleza? Início da divisão mitótica do zigoto? Não. Olha só. O coquetel de inibidores impediu porque isso é depois, tá? Início da divisão mitótica do zigoto seria depois, quando é formado o zigoto. Nem chegou a penetrar ali, né? Nem chegou ali a entrar ali dentro e fundir os núcleos. Nem chegou nisso, tá? Nem chegou nisso. Beleza? Término da segunda divisão meiótica do ovócito? Não, porque aqui envolve a fecundação, tá? Envolve a fecundação. Nem chegou nessa etapa. Para você entender, formação do pronúcleo masculino. Pronúcleo masculino, pronúcleo feminino. Show! Quando eles se fusionam? Formação do zigoto, porque daí vai se fusionar. Tudo isso depende da primeira passagem, de passar pela zona pelúcida, tá? De passar pela zona pelúcida. Início da divisão mitótica do zigoto. Término da divisão meiótica. Mais uma vez. Todo mundo chama de óvulo. Isso aqui não é óvulo. Isso aqui é ovócito primário. Quando vem o espermatozoide e eles se juntam e formam o que você chama de zigoto, o zigoto se chama ovócito secundário, tá? Se aparecer na sua prova ovócito secundário, isso aqui significa zigoto, tá? Antes disso é o ovócito primário, que fica em stand-by, parado. Só existe ovócito secundário quando forma o zigoto. Aqui já foi fusionado espermatozoide mais ovócito primário. Aqui é o espermatócito primário, dando origem ao espermatozoide. Espermatócito primário dá origem lá, primário dá origem ao espermatozoide, ovócito primário. Ovócito secundário já é o zigoto, tá? Vamos lá. Mais uma. Fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. A fusão da membrana plasmática do ovócito e do espermatozoide já é depois de penetrar na zona pelúcida, tá? Já é depois.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.